Fala galera, tudo bem? Voltando aqui com mais um Papo com Especialista, esse programa do Fórum de GR, onde a gente convida sempre algum colega aí da área, especializado em algum tema, para falar aqui conosco. E hoje estou recebendo aqui a ilustre presença do Jefferson Barbosa, já amigo nosso aí de longa data. O Jefferson é administrador e consultor do InAvSec. É isso aí. Falei certo? Falou certo, Então certíssimo. tá bom, seja bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado. Primeiro, agradeço o convite. Só de falar o papo com especialistas já é um ar importante, né? Já dá um, né? Já me sinto especialista. Vou até colocar no currículo, que uma vez eu tirei do currículo especialista, porque o pessoal fala, não, quando você é especialista, você tem que ter algum curso desse tipo, especialização. Aí eu coloquei profissional. Entendi um pouco aí o caso então você era amador. Eu era amador. Aí agora com agora você pode agora pegar eu vou o título colocar de porque volta. vai estar gravado e todo mundo sabe que agora eu sou especialista. Muito bem. Então, obrigado, cara. Obrigado pela presença aqui. Como a gente disse, a gente convida pessoas de várias áreas, né? Para ensinar a gente um pouquinho, porque muitos temas a gente é leigo também. Então a ideia é trazer um pouco de conhecimento também, de experiências, né? Para o público dos nossos grupos, das nossas redes. A gente costuma dizer que a gente tem muitos colegas, né? Não tem seguidor, porque a gente começou assim, né? Juntando um amigo e outro, e hoje a gente tem muitos colegas. E o recadinho justamente para quem está assistindo esse programa, né? Segue aí, indica para alguém também seguir nas redes, no YouTube, se inscreve aí para acompanhar e valorizar esses papos aqui com tantos especialistas. Esse programa da nova edição é o terceiro da nova edição, né? Mas a gente já tem uma série aí, então quem quiser também vasculhar lá os programas antigos, fica à vontade. Tá no nosso site, tá no YouTube. Então, procura que tem bastante tema legal lá. Isso aí, tem no blog, tem bastante material e a ideia é justamente essa, né? A gente deixar esse legado aí de informação, porque é algo muito raro ainda, né? Na nossa área. E assim, para a gente começar o papo, Jefferson, vamos pro pessoal se familiarizar um pouco com o termo, explica pra gente essa questão do AvSec, do InAvSec. Que traduz pra gente aí pro leigo e pra quem não domina, do que a gente está falando, qual que é essa sua especialidade aí hoje? Legal, cara. Primeiro, né, eu quero agradecer não só pelo convite, né, igual eu já falei, mas quando vocês me convidaram há um tempo atrás para participar do grupo Fórum GR, eu acho que é um dos grupos que leva a sério quem tá ali, né, o compartilhamento de informações, a troca de informação. Você não vê assuntos muito fora do contexto do que o público que está lá. Então, eu acho que vocês fizeram de consolidar esses profissionais em um local, dos eventos gerados, eu acho que traz uma qualidade para o mercado muito boa, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, acho que tá muito obrigado. Bacana. Você faz parte aí, cada um do pessoal que está lá e colabora faz parte disso, e essa é a ideia, né? A gente valorizar o nosso mercado como um todo, né? Sim, muito bacana mesmo. Estamos no caminho certo. Com certeza, né? É isso aí. Boa. E, cara, eu entrei eu sou um profissional de segurança, né? Para começar. Eu me recusei há muito tempo me rotular como aviação, porque eu entendia que a segurança é algo muito grande. O profissional de segurança, ele é um profissional que consegue trabalhar em qualquer indústria. Então eu evitava falar que eu era um profissional de segurança da aviação civil, tá? Mas eu ingressei na aviação em 2007, né? Eu já era um profissional de segurança, trabalhava em outras indústrias, por isso que eu sempre me amarrei dessa forma. Entrei na aviação para fazer segurança patrimonial, né? Então não conhecia aviação, propriamente dito. Na verdade, acho que nem voar de avião tinha ver que eu era pequeno. Então, assim, a aviação não era nada da minha realidade. E aí, quando você entra e tem uma coisa que faz você se apaixonar pela aviação, e eu vou falar aviação para não ficar falando de segurança da aviação, né? Pela aviação, que é o quanto ela é organizada, tá? Pode ser, para quem está na aviação, que fala, não, tem muita coisa para melhorar. Sim, tudo tem muita coisa para melhorar. Mas para quem trabalha na segurança... Comparado a outros mercados, né? Isso aí. E aí, como que era que você criava um procedimento? Você ia lá,
analisava o seu mercado, analisava seu negócio, fazia uma análise de risco para você entender quais eram os processos necessários para sua empresa e aí você construía um manual. E era um negócio demorado. Isso quando não vinha uma empresa de mercado com Ctrl+C, Ctrl+V de outra operação. que passava aquilo lá, Uhum. e aí você tinha 10 possibilidades de controle de acesso. Aí você escolhia, não, essa se enquadra melhor com o meu. Não era nada customizado, né? Não era nada customizado. Então, quando eu entrei na aviação e peguei os documentos aonde falava exatamente tudo o que eu tinha que fazer, aquilo foi maravilhoso. Porque isso te dá um guia de como você vai trabalhar e todo mundo tem que respeitar, porque está documentado. Então, isso foi uma coisa que, quando eu entrei na aviação, me chamou muita atenção, né? Eu passei por 2 empresas na aviação. A primeira foi a Varig Log. Uma vez me perguntaram Tá denunciando a idade já. sobre... Hã? Denunciando a idade, né? Varig Log é um pouquinho... Não. Meu aniversário de 40 anos está chegando logo, logo. Vou deixar claro isso. É um orgulho ficar velho e ver que a barba tá ficando branca. Ai, meu Deus, não vamos entrar nessa linha, Não, que não. senão vai começar a escorrer lágrima, que não vai ficar legal na Não, mas câmera. eu admiro ficar velho, cara. Eu acho que Não, a mas única coisa que a gente tem que Velho ser não, é ficar experiente. É, velho. Não, e você ficar Velho velho também. mesmo. Experiência, você pode ficar velho sem ser experiente também. Sim. Né? pelo menos a gente tá indo com os dois paralelos, Os dois né? paralelos, é isso aí, é a evolução da vida. É. Uma vez me perguntaram assim, mas o que você conhece de carga? Falei, cara, eu fui soldado num quartel de logística. A primeira empresa que eu trabalhei, eu fiz a implantação do centro de distribuição e da fábrica, logística pura, Uhum. tá? Logística pura. Além da parte varejista, que foi a Etna, né? E eu cuidava da central de segurança da Vivara. Mas, cara, a Etna era muito logística. Quando eu saí da Etna, já foi para a Varig. Cara, maior empresa aérea de carga que existiu. Vamos falar que na época foi, né? Vamos falar da DHL, que é fantástica. Mas na época a Varig foi uma empresa aérea fantástica e teve uma operação de carga, que admirável. Então, assim, quando você entra numa empresa de aviação, e eu não conhecia passageiro. O único passageiro que eu conheci na aviação quando eu entrei era o piloto que estava lá. Era a única pessoa que estava na aeronave. Porque é só carga. Então, foi muito... a minha transição para conhecer passageiro foi muito depois, quando eu entrei na Azul. E quando eu entrei para a Azul, lógico, foi para cuidar da aviação como um todo, mas como eu já tinha esse caminho na área de carga, então a primeira coisa que eu fiz foi focar na carga, que precisava muita coisa. Afinal, a empresa tinha 2 anos, alguma coisa desse tipo, e a operação estava muito crua, então dava se ajustando ali. Dava para fazer muita coisa, né? A minha gestora na época, fantástica, Luciana Costa, e ela, dava carta branca. O que você falar, tá falado, a gente vai fazer acontecer. E nesse momento aí você entende assim que já existia esses protocolos que você falou, ou foi meio que aprendendo e fazendo? Como é que é? Não, os protocolos, a maioria já existia. Mas tinha espaço para você... Não, no mundo corporativo, que é um caso né? bem interessante que eu trouxe para falar, que assim, está documentado o mínimo necessário que você tem que executar. Isso, bacana você falar isso. Entendeu? O mínimo necessário. Porque isso... Não, vamos lá. Daqui a pouco eu guardei aqui e vou fazer uma Guarda provocação daqui a pouco. Então. Guarda aí. E aí, nesse tempo, eu fiquei na Azul durante 10 anos, e eu sempre, e já mesmo trabalhando, eu tinha a ideia de fazer algo diferente. Cara, como que eu vou fazer algo diferente? O primeiro conceito que eu tinha criado, que eu não andei com isso, era para criar algo voltado segurança e carreira de sucesso. Aonde eu queria mostrar para o profissional de segurança que ele é importante, sim, e que a profissão dele é importante e é uma profissão a ser admirável. E que ele pode crescer. Que ele pode crescer. Por quê? Quando você chega para um jovem e pergunta o que você quer ser quando crescer, eu vou falar da minha época, né? O cara quer ser engenheiro, médico, professor... Astronauta, qualquer coisa piloto, menos... talvez. São aquelas profissões, nossa, né? Engenheiro. Tal. São acho que as top que todo mundo pensa, pelo menos na nossa época, né? Hoje em dia o cara quer ser youtuber, quer ser cantor de trap, quer ser, né? TikToker. TikToker. Mas na época era isso.
Só que quando você sai da escola, o mundo não é Não assim. é isso que te oferecem. O mundo não é assim. É. Aí você vai ser ali jovem aprendiz, que na época não era jovem aprendiz, era todo mundo estagiário. E você vai estagiar, num departamento de marketing. O que é marketing? Você vai estagiar no departamento de comercial. O que é comercial, cara? Eu não aprendi isso na escola, eu não sei ninguém que trabalha com comercial. O que é rastreamento? O que é? Aí eu vou trabalhar no departamento de segurança, aonde eu vou conhecer proteção, gerenciamento de risco. Uhum. Diabo é isso. Cara, o que é isso? E aí, quando você começa a trabalhar ali, que você começa a aprender, ou a pessoa fica frustrada, porque ela tá fazendo algo que ela não sonhou em fazer, ou ela se entrega de corpo e alma e fala, cara, isso agora é minha vida. Aí ela vai se profissionalizar. Só que no caso da segurança patrimonial, a maioria dos profissionais que viram vigilantes, e isso eu vou trazer historicamente falando, não é para ninguém específico, ele começa pela oportunidade. Cara, tô desempregado. Ah, então se eu fizer um cursinho de 15 dias, eu posso ter uma profissão que eu vou ganhar R$1.500, R$1.700, R$2.000. Hoje eu nem sei quanto que é o piso, Uhum. né? Mas se eu fizer um curso de 15 dias, eu vou Que é básico, eu né? vou Um ser um curso básico, profissional. né? Você vai ser um profissional E com grande empregabilidade, né? e vai ter emprego. É. E aí, só que é o seguinte, aí esse vigilante, ele pode ser vigilante durante 6 meses, ou 20 anos, ou 30 anos. Ele pode construir a sua casa, sustentar a sua família, dar faculdades para o seu filho. Ele pode, assim como muitos realizaram e viveram, se aposentaram sendo vigilante. Mas tem aqueles que no meio do caminho, por uma falta, talvez, de se aceitar, ou por uma falta de uma empresa chegar e falar para ele assim, eu tô aqui com você, você é importante para mim, ele vai fazer segurança de um restaurante. No restaurante, quem são as pessoas consagradas? É o chefe e o garçom. Aí ele olha o garçom, todo mundo faz festa, todo mundo gosta do garçom, todo mundo chama o bigode, o careca, né? Que era os garçom, o chegado, o meu amigo. É o que ganha a caixinha. É o que ganha a caixinha, é o querido. E o segurança é o chato que tá lá parado. Porque o segurança tem a fama de chato, que é o que não deixa fazer nada de errado. Então ele olha aquilo e fala, cara, não, eu não quero ser mais segurança, eu quero ser garçom. Aí ele larga a profissão dele de segurança para ser garçom. Espero que ele seja muito feliz como garçom. Não tô falando para não mudar. Sim. Mas talvez se nós... Se persistisse um pouquinho, né? Ou se nós que tá agora aqui na área como especialistas, Sim. ensinar para quem que tá lá, que tem oportunidade... E se investir também pode chegar numa posição, não que a nossa seja a ideal. Talvez a melhor de todas, mas assim, o quanto a gente cresceu, né? É isso aí. Então, quando a gente fala sobre plano de carreira, você tem a plano de carreira em rede, né? E aí o cara ele fala assim, beleza, eu comecei como vigilante, mas e agora, o que eu posso fazer? Olha, saber se você pode trabalhar com gerenciamento de risco. Sim. Você pode trabalhar com rastreamento, você pode trabalhar com qualidade. Pode complementar, né, dentro do que ele já está. Monitoramento, você pode virar um instalador de sistema de segurança. Sim. A possibilidade na área de segurança ela é enorme, enorme, enorme. E aonde existe carreiras dentro das empresas tão grande quanto essas outras que a gente falou inicialmente. Aonde o salário de um coordenador, de um gestor, de um gerente, de um líder, de um analista pleno, ele é tão bom quanto no de um engenheiro. Correto. Né? E olha só que ele fez um curso de 15 dias para virar vigilante e depois talvez ele faça um tecnólogo de 2 anos ou faz um curso de especialização de gerenciamento de risco que leva 40 horas para ele se formar. E aí ele vai ter que ganhar experiência. Mas ele tá pronto. Ele já entrou, né? Ele já entrou, ele tá pronto. É. Aí é só o cara estudar para pirar, cara. Então ele tem possibilidade de ter um salário bom sem precisar ter feito uma faculdade de 5 anos, de ter feito mais um estágio de 2 anos, para virar ali eu não sei como chama, mas um engenheiro júnior ali, para começar a ganhar um salário de 10 mil, sendo que se ele se esforçar no básico que ele começou a fazer, ele pode chegar no salário deles também, Sim. ou menos, tempo, ou mais. Sim. Com o mesmo tempo. Mas aí ele vai estar consolidado. Quando você termina os 5 anos... Cara, eu quero que o cara faça uma faculdade de 5 anos. Eu quero. Mas eu quero ele pode estuda. buscar Não isso precisa num disso no outro começo. momento, né? Ele Mas eu pode não quero que buscar ele só ali se já sente mais mal. na hora que ele precise dessa bagagem extra, Isso. né?
Eu concordo Eu com não isso quero daí. que ele se sente mal no início. Então, quando eu comecei a pensar nisso, foi quando eu comecei a criar um projeto paralelo, né? Eu, na Azul, pensava muito nisso, mas não tinha criado nada. Era mais um bate-papo igual eu tô com esse com vocês. Aham. E aí, quando eu falei, cara, não tô mais afim de ser só CLT, eu quero fazer outras coisas, eu pensei em criar conteúdos. E aí eu não conseguia ficar na frente de uma câmera e falar. E eu falei, cara, eu não vou ter jeito. Então eu juntava junto com meu filho e falei, grava aí o pai. E aí ele me gravava. Eu falava, ficou horrível. Aí ele falava, não, pai, ficou legal. Eu falei, não ficou não, ficou feio. Então eu comecei a fazer lives com convidados que eram bons. E esses convidados bons traziam o conteúdo e eu só ajudava eles no conteúdo. Aham. Poxa, Então eu conheço aprendi história muito. assim. Eu acho que tem muita gente assim. É, tem. E a gente Conheço ia se uns aperfeiçoando. outros assim. E aí nessa, eu não consegui mais ficar falando que eu era o Jefferson profissional de segurança. Eu virei o Jefferson profissional de segurança da aviação. E quando você tenta se jogar no mercado como consultor, que aí é uma parte também interessante, porque o InAvisec, ele começou com conteúdo gratuito, cursos e consultoria. Então, quando eu lancei, que eu acabei saindo da Azul e realmente criei o InAvisec, a empresa, se você fala assim, eu sou profissional de segurança, eu sou um consultor de segurança, eu conto, acho que não dá para contar nos dedos, os melhores consultores de segurança que tem no Brasil. E tem muito cara bom. E eu tenho sorte de ser amigo desses caras. Então eu não quero concorrer com eles. Uhum. Agora, quando você fala da aviação, se afunilou, e esses caras que são os profissionais, grandes profissionais de segurança, eles falam, cara, Jefferson, legal, vem do meu lado, porque o que tiver de segurança, você tá comigo. E você tá no seu mercado aí, eu não vou até aí. Mas se eu for também, tá tranquilo. E eu não é essa, eu não quero, não tem É importância ter quem concorrente. divide e multiplica. É isso, A cara. gente Então eu fala muito prefiro- sobre isso também. Eu prefiro ficar no meu aqui e deixar esses caras fazendo o que eles fazem de muito bem, do que eu querer pegar a fatia do mercado, agora falando estrategicamente, e bater de frente com esses caras. Uhum. Eu vou ser mais um. E aí, quando você vai na aviação, cara, se eu sou bom ou não sei, porque eu não me acho bom. Mas eu sou o cara que gosta de falar. E aí eu preferi falar do que eu vivenciei a maior parte do tempo, que foi a aviação. Então, o InAvisec, ele é uma empresa que traz o propósito de trazer conteúdos gratuitos ou não. Vai depender de quem quer consumir, porque quem quiser entrar no YouTube do InAvisec, vai ter muito conteúdo bom lá. Tem material. E com cara É bom no basicamente mercado. igual a gente tem aí também É isso aí. no que o Fabrício comentou das próprias edições anteriores aqui do evento. A gente tem lá um blog também, onde quem tem vontade de falar sobre um tema do seu domínio também coloca lá para essa nossa rede. Enfim, tem muito material bacana. E é uma coisa que a gente sabe que é importante no mercado, né? Sim, sim. Eu lembro um exemplo rápido aqui. Numa das minhas formações, eu estava terminando um MBA. E aí eu resolvi escrever sobre um tema muito específico da nossa área, que era quase uma caixa de marimbondo. Falei, pô, mas eu vou escrever, sem entrar em nenhum tema sensível, vou fazer isso. Não achei literatura. Você achava um artigo de revista de 3 Uma parágrafos, matéria, às vezes, rasa, né? uma opinião, mas assim, o cara falando sobre a empresa dele e não sobre o tema. Então, assim, aí sempre fiquei com essa pulga ali atrás da orelha. Eu falei, olha, um dia, se eu puder, eu vou começar a falar, lógico, não do que é know-how da empresa ou de alguma coisa que seja sigiloso, mas eu acho que esse mercado nosso precisa desses conteúdos pro pessoal que vem, igual você brincou, ó, agora Pra já nova estamos geração. aqui na fase dos barbas brancas, que a gente olhava lá atrás no começo e falava, pô, um dia eu quero chegar naquele Fantástico, cara. né? Então. Aí agora, enfim, sem É. entrar no detalhe de idade, mas já estamos nessa fase, né? E eu acho importante a gente também saber pegar esses gaps de informação ou de conteúdo. Tem muitas áreas inexploradas por aí que falta formação específica, falta dados de mercado, falta órgãos reguladores. E tem profissional, às vezes, que tá tão bom que
pode criar isso, pode começar a regular o próprio mercado, né? Acho que é importante ter esse tipo de visão, até de futuro, né? E se coçar, pô, se tá faltando algo no meu mercado, deixa eu correr atrás também aqui e ajudar a fomentar isso, né? A gente começou muito por isso, por falta de dados, e eu acho que até assim, e é curiosidade nossa mesmo, Troca minha de pelo menos, né? experiências também, né? De poder aprender coisa- mais. Não precisa todo mundo errar no mesmo assunto para É. aprender, né? Às vezes o simples fato de você, olha, pô, fica esperto com tal situação aqui. Você não precisa entrar em detalhe, às vezes, onde foi, como foi, mas você já deixa esse alerta para um colega, né? Isso já faz com que o mercado, enfim, quebre menos a cabeça, caia menos nos mesmos erros, Aquela né? história, se você, pra que aprender com os próprios erros, É, você pode aprender com o erro do com os coleguinha. outros, é isso aí. É fácil, mais ou né? menos isso. Boa. Você economiza uma boa jornada. E deixa eu até aproveitar, pegando um gancho aqui do que o Fabrício comentou e também da tua fala lá. Você comentou esse negócio de assim, putz, me surpreendeu de já ter lá por escrito o que eu tinha que fazer. Então isso, sendo bem sincero, comparado com outros mercados aqui, vou falar mesmo do nosso de transporte, o GR de transporte rodoviário, com certeza ele é muito menos regulamentado do que o aéreo. Mas o que eu ia te perguntar assim, na tua experiência ou do que você vê no mercado, apesar de ter isso que é uma vantagem de já ter esse mínimo documentado, você percebia também muito profissional que se limitava só a fazer esse mínimo ou não? Aquilo ali era só vamos dizer, um norte para ele começar e ele implantar os seus diferenciais. Como que, em linhas gerais, não estou dizendo Sim, necessariamente não. da onde você passou, mas como que você vê isso no mercado hoje? Tá, em modo geral, tá? A segurança na aviação, ela é interessante no sentido que muitos profissionais que cuidam da segurança, que trabalham na segurança, ou que estão na área do departamento de segurança na aviação, não é o segurança de berço, né? Não foi o cara que começou e foi subindo na carreira como segurança e tudo mais. Tem muitas pessoas que trabalham na aviação em outra área, e a aviação, por ser regulamentada, ele pede para você ser o responsável, trabalhar na área, você tem que ter um curso, né? Um similar ali do vigilante, mas da aviação, que é Tá bom. o básico AVSEC, vamos dizer assim. E aí você tendo aquele curso, você pode trabalhar na área. Então, às vezes, o cara migra, né? Ele tá num outro departamento, pode estar na Assume a área. logística. Sim. Isso é Perfeito. uma habilitação, vamos chamar Ele assim, tem né? habilitação, ele Tá. pode assumir. Uhum. Não tô tirando a capacidade do cara de assumir, gerenciar ou até de começar a trabalhar na área. Porque ele vai aprender tudo mais. Só que aí ele olha a legislação e ela é muito boa, a legislação. Então ela tá ali by the book. E ele vai executar o que tá ali. Muito bem executado. Só que aí quando você olha pro lado e você tem algum outro fator de risco para a operação que foge do que está escrito ali, ele talvez entende que aquilo não pertence a ele. Sim, ele fica Entendeu? só na cartilha. Tem empresa, por exemplo, que tem a segurança que cuida da aviação, né? O Security Aviation ali. E aí tem outro departamento que cuida de segurança patrimonial. Então os vigilantes não pertencem a ele. É uma outra área que cuida. A segurança eletrônica não está perto dele, está com outra área. A segurança da carga não está com ele, porque ele só cuida da parte da proteção da aeronave, passageiro, mas ele não cuida da carga. É uma outra área que cuida da carga. Então você divide a segurança em muitas fatias, porque por ser muito regulamentado, às vezes o cara só foca naquilo para atender a exigência da ANAC e deixa o restante de lado. Mas não por culpa dele. É uma culpa que é uma estratégia da empresa de dividir. Uhum. Só que quando você divide muito, falta os dados e você criar um ecossistema de segurança dentro de um guarda-chuva. Então você tem que começar, quando você quer ter um monitoramento maior para ajudar você no Security Aviation, você tem que cobrar uma outra área para melhorar o monitoramento. Conectar tudo isso aí, né? Aí você começa a ter contatos internos para poder resolver, sendo que poderia estar esses contatos tudo dentro de um guarda-chuva só e o ecossistema ser único. Aí você tem um fator aí também que na aviação, se você perder alguns minutos para achar todo mundo aí para discutir um tema, você perde uma janela, às vezes, do voo e por aí vai. É isso. Então, assim, vamos discutir sobre GR de um cliente que específico vem, vamos discutir sobre GR. Aí você tem que sentar na mesa, todas as áreas de segurança, porque o GR tem muita coisa.
Aí você fala, não, essa parte não é minha, essa daí. E tudo Não isso tá na aí, o aeronave. embarque é hoje às 9 da noite. É isso aí. Então tem alguns fatores que eu acho que isso foge um pouco. Uhum. Então, se eu fosse falar assim para um gestor hoje de segurança, ou para o profissional, para quem está hoje não, porque quem está hoje eu conheço todos, são muito bons. Mas para quem está começando, e se eu falar assim, cara, dá para fazer diferente, olha além da regulamentação. A regulamentação é uma fatia do bolo que te dá o norte do que você tem que fazer. Mas olhem em volta. Básico, né? Olha em volta. Tem muita coisa em volta que dá para você se capacitar, cara, e dá para ser bom. Dá para o cara capacitar e ser bom. Então, acho que dentro da aviação, acho que tem essa vertente, sabe? Do cara olhar muito o que tá, porque como a ANAC, ela exige muito, então às vezes o cara prefere focar ali para não deixar a peteca cair. Afinal, você pode colocar em risco a operação. Se a segurança não está sendo executada, pode parar a operação de uma empresa aérea. E todos esses envolvidos aí, né? E todos os envolvidos. Eu tenho um ponto também que eu acho interessante, salvo engano, eu já até ouvi você falando um pouco sobre isso, eu achei bacana, e eu vou fazer a mesma provocação aqui, que eu gostei da tua abordagem. Hoje, eu vou falar da maioria, pelo menos do que eu conheço de operação, a gente divide, então eu me preocupo com o trecho rodoviário até eu entregar a carga lá no terminal para um despacho aéreo, e depois eu só volto a me preocupar com essa carga quando eu tô lá no aeroporto de destino e eu vou ter de novo uma perna ali rodoviária, enfim, para fazer essa entrega. Hoje tem isso, tem essa percepção mesmo, assim, da pessoa achar que a partir do momento que entregou ali para a companhia, ele não tem mais que fazer esse acompanhamento, que é só uma responsabilidade da empresa. Como que você enxerga isso? Você acha que não caberia ou deveria acompanhar, inclusive, esse protocolo aí para fazer com que toda essa engrenagem funcione bem? Eu falei isso numa palestra e o que eu percebi durante todo esse tempo atuando, que as empresas que têm algum produto para ser transportados, eles têm um PGR muito bem construído. Eu tenho vontade de aprender a fazer um PGR. Eu nunca fiz um PGR do início ao fim. Se você quiser, depois a gente, por Bem uma baratinho. taxa simbólica, a gente pode conversar sobre Não, isso. tenho vontade. brincando. Eu tenho certeza que muita gente tem vontade de aprender a construir o PGR. Uhum. Né? Porque você pega o esqueleto e vai construindo. Não, eu quero aprender a montar ele. Ali por trás. Acho que tem muita coisa por trás. Pegando o exemplo do que você falou lá, só fazendo um parênteses, é que infelizmente tem muito também o que eu brinquei lá, o Ctrl-C, Ctrl-V. Então, às vezes a pessoa acha que é isso. Que é você pegar um exemplo, um PGR de um transporte de eletrônico e copia ele, você vai colar para a tua operação de, sei lá, de transporte de um produto um alimentício. Então, assim, isso não funciona. Não então lá ele considera um valor um pouquinho mais alto, aqui eu vou pôr mais baixo. Não é só isso. Então, assim, tem que tomar um cuidado e lógico, uma hora, com todo prazer, a gente pode fazer esse bate-bola e trocar sobre isso, porque parece simples, entendeu? E infelizmente, a maioria do que você vê por aí, você vê que é isso. Era uma gerenciadora que atendia uma operação. Veio a outra. Aí você pega o PGR de 2014 e o de 2023, ele só é o mesmo documento e só veio atualizando lá as edições e a versão, entendeu? Infelizmente a gente vê muito isso no mercado, então eu achei interessante isso. Mas enfim. Fala aí sobre volta lá. Essa polêmica que você criou aí. Você chega lá com o PGR e entrega para a empresária e fala assim, é o seguinte, tem que cumprir. Aí eu vou trazer um ponto, antes de me aprofundar, como uma provocação para quem constrói o PGR e leva para uma empresa aérea. Amiguinho, não adianta você olhar para uma empresa aérea e pensar como se fosse um centro logístico, que você quer 2.000 proteção perimetral, você quer concertina, você quer sistemas de alarme perimetral para evitar... Porque não vai ter, o aeroporto tem a proteção dele perimetral, não adianta você querer colocar a proteção em cima da proteção, que não vai existir.
Para você conter um trânsito ali de 2 horas, quantas às mil 3 horas. pessoas? Não, Dá e assim, uma a ideia aí carga. num terminal. Não, se você pensar do terminal de carga, é o seguinte. A carga, ela, no terminal de carga, ela não foi feita para ficar lá. O terminal de carga não é uma área de armazenamento. Passageiro, né? É uma área de fluxo da carga. Uhum. É uma área de passagem da carga. Quando você entrega a carga, você entrega para ela entrar numa aeronave. Essa aeronave, você sabe o tempo que ela vai sair. Porque você se programou. Sim. Então, se ela se programou para ela sair 10 horas da manhã, no mínimo, ela tem que sair, tem que chegar lá 2 horas antes. É engraçado assim, que as pessoas conhecem o processo de passageiro e é muito similar, né? É similar com mais tempo de Mais antecedência. ainda, porque os tem movimentos são todo... maiores. Porque assim, ó, você tem que chegar para fazer a aceitação para ela entrar. Ela entrou, você tem que... Por exemplo, você chega ali para distribuir e você vai distribuir para 7 cidades. Então você levou num pallet, aí lá dentro eles vão separar, vai colocar num pallet separado para ir para cada aeronave. Então esse tempo de manuseio interno já vai levar um tempo. Para essa carga sair dali depois para a aeronave, ele vai chegar com alguns minutos antes da aeronave. Porque quando a aeronave chega, tem que ser tudo muito rápido. O trânsito. Isso eu tô falando de cargueiro ou não, tá? De cargueiro até mais. Uhum. Porque o cargueiro, os pallets são gigantescos, então você leva mais tempo para poder unitizar tudo, levar para a pista, quando posa sai tudo e entra o restante. Então é um processo rápido na hora que está na pista, mas o antes tem que ter uma cuidado. Uma preparação. A carga o pit passa, stop. ela o pit passa por stop lá inspeção, do carro de Fórmula 1, né? passa pelo raio-x, tem todo um processo. Mas acho que o ponto que eu quis dizer é justamente esse. Se para você voar como passageiro já tem uma série de regras, tem que chegar na hora, né? A gente com antecedência, senão você perde o voo. Tem um cara aqui que perdeu um voo comigo no saguão, olhando pro avião, o avião foi embora. Sério mesmo? Esse aí depois deixa pro café, a gente conta essa história. Isso rende o episódio inteiro. Mas enfim, se com passageiro já tem uma série de procedimentos que você tem que fazer, o que eu quero dizer é isso, né? Com carga tem isso e muito mais, né? Então a ideia da carga é que ela seja rápida lá, tá? Então não adianta você criar um processo igual tem no seu PGE e no seu depósito de armazenamento, aonde você quer evitar que as pessoas invadam. Dá pra botar uma escolta no avião? No avião. Não, cara, tem um Só processo. Se for da FAB, né? Não, tem um processo de acompanhamento, dependendo da carga, que geralmente acontece com carga valor, né? Moeda, pedra, algumas coisas assim, no cargueiro, tá? No cargueiro, aí tem um processo de acompanhamento que faz muito tempo que eu não vejo ser utilizado. Na época da Varig tinha muito, né? O pessoal transportava e vinha uma pessoa lá dentro acompanhando. Mas não era o cara armado, ele era um cara que acompanhava. Sim, né? mais um fiscalizador ali de que não teve nenhum desvio. Acho que o mais interessante não é você acompanhar a carga em todo o trajeto. Você tá lá presente do lado dela, durante não todo o vai trajeto. mudar nada, né? Não. Acho que o mais importante é o seguinte: dentro do seu documento, você exigir para a operação que os cuidados que você quer é dessa forma. E como que você vai monitorar esse processo interno? Um exemplo quem é que vai manusear a minha carga enquanto ela está aí dentro? Não, são nossos funcionários, esta aqui é a listagem. Tá. Como que é a forma de comunicação que a minha carga está dentro no seu poder? Qual é a forma de comunicação para saber que ela está saindo daqui para lá? O pessoal vai ver como. Ah, não, é ver o sistema. Não, ver o sistema tá legal. Não, a gente tem um grupo de WhatsApp que tem 500 pessoas envolvidas. De todas as bases do Brasil. Será que alguém faz isso? Não, faz. Espero que não. Né? Acho que não. Claro que não. Então, vamos supor. Jamais. Na logística não existe grupo de WhatsApp informal. É então, assim, tô transportando eletrônico. Medicamento. Né? Nem vou falar eletrônico. Eletrônico, é visado demais. Medicamento, mais. É mais tranquilo, né? Nossa, muito mais tranquilo. Nem é visado. Mas aí você tem um equipamento, um medicamento que é extremamente importante. Você coloca um carro blindado, você coloca escolta para transportar terrestre. Só que aí na hora que você chega no aeroporto, você entrega. E você não se preocupa de como que tá a informação, de como tá a comunicação, de como que tá esses fatores. Então, assim, a aviação é, sim, um dos transportes mais seguros que tem. Porém, para evitar os desgastes dos pequenos desvios ou avaria que tem, você pode exigir cuidados. Então,
posso exigir, vamos lá, eu posso exigir que as pessoas que vão manusear a minha carga passem por um treinamento sobre manuseio de carga? Porque dentro do meu centro de distribuição, eu ensino as pessoas como pegam minha padrão, caixa, né? Sim, entendi. para não amassar, para não danificar. Eu posso exigir que passem por um treinamento, nem que eu dou treinamento, mas eu quero que eles saibam como tem que manusear minha caixa, porque eu não quero amassar. Uhum. Então, esse tipo de cuidado, esse tipo de acompanhamento que eu acho que falta. Porque, assim, não tem esse treinamento na aviação. O cara carrega todo que é tipo de Transfere caixa. a responsabilidade e Transfere. Aí chega lá, me aparece uma caixa de eletrônico amassado. O cliente final vai aceitar? Ele vai falar, cara, não, eu comprei o meu videocassete. Nossa. Puta, agora aí você voltou a revelar a idade. Eu comprei meu videocassete e ele chegou amassado. É pra falar que eu tô falando de muito antigamente, não que agora não. Entendi, não entendi. Isso aí já tá resolvido. eu tô trazendo lá do passado. Não existe mais. Então, assim, aí meu videocassete chegou com a caixa amassada, por que me garante que ele também não tá danificado? Então, eu não quero mais. Então, esse tipo de cuidado que você tem, que o medicamento. Cara, o medicamento, tratamento de oncologia, né? Acho que é um dos mais que Mais alto exige mais valor. proteção, cara. Porque, pô, é um fator que, imagina, você tá levando uma quantidade que não é uma quantidade que tá aí espalhada pelo mercado facilmente. Você não tem reposição, perdeu. Perdeu, já era. E as pessoas que estão esperando isso Tá daqui, esperando lá na ponta da quanto linha, tempo né? vai demorar para ser fabricado de novo para chegar na ponta de novo? Então, exige cuidado. Uma vez escutei, cara, eu prefiro transportar no terrestre durante muito tempo e ter todo esse valor de escolta do que tirar da minha mão e eu não saber o que está acontecendo. Então, quando eu falo do acompanhamento, não é o cara que está vindo com um carro blindado e ele tem que continuar com a escolta até a aeronave e colocar o cara armado na aeronave e chegar na... Não é isso. Botar um caça seguindo ele. Não é isso, pelo amor de Deus. É o cara criar junto com o seu embarcador processos que geram melhoria no manuseio da sua carga, que geram treinamento sobre por que é importante controlar essa carga, tá? Isso não tem. Mas caberia perfeitamente. Muito. Isso seria uma troca até, igual você falou, Seria uma interessante, troca. né? Porque faz já numa parte do processo e aí fica... Eu te fiz a pergunta por conta disso. Eu também vejo que acaba ficando uma lacuna, né? Parece assim, eu confiro aqui, vou conferir lá na ponta de novo, mas e aí? O que aconteceu nesse meio do caminho, né? Isso. Então faria realmente todo assim, sentido a aviação essa é rápida, troca. né? Então o cara não justifica, tá? Mas quem já não viu o vídeo das pessoas jogando bagagem na esteira, né? Tirando a bagagem dentro da aeronave. Então, assim, são vídeos que deixam a gente revoltado. Né? Ninguém gosta de ver aquilo. Sim. Né? A gente tá na aviação, você olha e fala, cara, meu Deus do céu. Agora você pensa que seu videocassete passou pela mesma coisa. Passou pela mesma coisa. Então, assim, eu não tô pedindo para engessar a operação, né? Não é isso. Eu não quero engessar a operação. Eu quero só transformar ela mais controlada. E aí quando você chega para alguém e fala assim, olha, para você carregar esse volume, você tem que ter um certo cuidado. O cara fala, mas eu vou demorar mais. Quando o atleta ele passa por um treinamento, ele é um velocista. Vamos supor que eu, Jefferson Barbosa, ao auge dos meus 150 quilos, vou virar um velocista hoje. Cara, em 100 metros, quanto tempo eu vou levar para correr? Agora, se eu continuar... 2 meses. Não, 100 metros eu vou correr em um dia. Eu não tô falando tempo. Isso aí tá bem então, hein? Não, tô demorando um pouco mais. Eu consigo correr 100 metros. Agora, se eu quiser abaixar meu tempo dentro dos 100 metros, eu vou ter que treinar muito. Eu vou treinar força, eu vou ter que reduzir peso, eu vou pegar técnica. Isso é treinamento. Então, da mesma forma que o cara leva meia hora para carregar a caixa da forma adequada, se a gente treinar, ele vai levar 20 minutos, 10 minutos, porque ele pegou a prática dentro do certo. E fazendo de uma forma que evita essa avaria e evita o problema. É o mecanismo. Então, assim, não é que é impossível ter o controle, mas se você tiver ferramentas
e técnicas e treinamentos adequados, vai dar certo. É a mesma coisa da bagagem. Hoje em dia, tem as esteiras da bagagem também, né? Então o cara coloca ali, aí o cara vai pegando e colocando tranquilamente na esteira. É possível. E a esteira vai levando lá pra dentro. Acontece em vários voos, principalmente que E tem até muito melhor, volume. né? É. A questão de manuseio mesmo, ninguém se machuca. É, Se o cara aeronave jogar, é pior alta, pra ele, machucar. né? Então, assim, então você é o que eu vejo que esse é o controle. deixar de acompanhar. Uhum. Né? Esse é o que eu acho. E aí, voltando pro PGR, a mesma coisa. O cara coloca no PGR informações que fogem do cenário. Uhum. Então, assim, vamos conversar com a empresa. Senta lá com o gestor de segurança, que eu tenho certeza que vai ser extremamente receptivo com o assunto. Fala, cara, vamos criar um processo para minha carga aqui na sua empresa. Como que seria o que vocês têm de controle, o que eu tenho de controle, vamos juntar e criar um PGR para esse processo. Bacana. Cara, fantástico. Né? Então, assim, é um processo que dá para construir. Particularmente, nunca vi isso. Não. Às vezes tem aquele resumo ali dos valores e etc, mas acho que gosto de falar, uma provocação e muito bem feita, porque tem muito espaço para isso, né? Nem sempre quem está colocando a carga lá, inclusive, é o dono dela, Sim. porque você tem os operadores logísticos que... contratação, sim, né? Então, imagina que mesmo no que o operador está entregando, você pode ter características diferentes entre uma caixa e outra, um embarcador no sentido de fabricante, dono né? da carga. Um fabricante e outro, então achei muito interessante e acho que é uma boa dica aí para quem está assistindo e quem tem esse modal aí na operação, acho que vale a pena fazer isso a 4 mãos com a companhia, porque essa troca vai ser muito importante e acho que vai trazer bons frutos aí. Dentro disso aí tem uma pergunta, mas antes, fazer aquela paradinha, né, pra gente tomar uma água. A paradinha para avisar o pessoal que tá assistindo a gente, que a gente vai ter de novo aí um prêmio para quem tá assistindo, né, um agradecimento para quem tá assistindo. A gente vai sortear também aí um kit hoje do fórum, vai vir essa bela squeeze aqui, com caderno, outras bugigangas lá, canetinha. Então, assim, é bem legal, viu? Eu recomendo. Tá bonitinho. Tá bonito. E útil, né? Aqui tem um bloquinho, por exemplo, que é muito legal, a gente sempre usa. Então, assim, um presente de hoje vai ser esse, a gente vai... Então, o pedido que a gente faz é bem simples, né? Você que tá assistindo até esse ponto aqui, a gente já publicou, já vai estar online aí lá no Instagram, no LinkedIn, um quadrinho com a foto do nosso belo convidado aqui. Então, vai lá, curte, lógico, comenta lá marcando... O que é que marca quem? Tem um perfil que você quer? Tenho sim. O Inhavisec. @, Inhavisec. Pode ser o Inhavisec. O Jefferson, o Instagram do Jefferson.sbarbosa. Mas para ficar mais fácil, o Inhavisec. Tá no LinkedIn, Instagram? Vamos fazer isso como Tem no LinkedIn e tem no Instagram. Boa. Tanto o Jefferson Barbosa nas redes sociais, né? Quanto o Inhavisec também. Tá bom. Então vamos marcar. Então, participa aí do sorteio quem estiver seguindo lá as suas redes e também comenta lá marcando aí do fórum, né? E vamos fazer o quê? 2 kits? 2 kits, um boa. só é pouco demais, pô. É econômico, né? Então vamos fazer 2 então. Aí do pessoal, os primeiros a comentar, a gente pega lá entre os... Todos que seguirem esse padrão, então vamos lá. A gente vai dar um tempo aí na próxima semana, a gente faz uma live aí a gente anuncia e faz uma live sorteando ao vivo pro pessoal. Tá bom. Beleza. Boa. Aí tem emendando aqui no assunto, né? Dentro disso aí, a gente... todo mundo tá interessado na perda, na verdade, no fim das contas, né? Mas a gente tem índice disso? Tem algum registro? Tem indicadores de perda nesse mercado? Como é que funciona? Se eu quiser pesquisar hoje, já quero saber como é que... Porque para roubo de carga a gente tem isso no rodoviário, né? Como que funciona hoje pro aéreo? Hoje os indicadores publicados, eles são mais voltados para o volume transportado do que por sinistros. Tá? Eu fiz uma pesquisa internacional, a IATA, né, que é um órgão que ajuda nos processos das associadas, né, que são as empresas aéreas. Eles criam cursos, tem bastante controle, indicadores, assim como a ANAC, né, no Brasil, que é a agência brasileira, também gera indicadores sobre todas as informações. Mas são números de volume transportado e não números de ocorrências. Né? As ocorrências envolvidas na aviação, se a gente pegar
a legislação, o PNAVSEC, que é o Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil, que é um decreto, né, uma lei, você lê ele inteirinho, sei lá, não sei quantas páginas vai ter, tá? Mas acho que 3% tá escrito lá, carga. Ele dá a definição do que é a carga, tá? Lógico, os outros fatores vai impactar na carga, mas trecho carga, vem escrito só aquilo. Dentro dos manuais, que é voltado para o operador aéreo, que é a empresa aérea, ou para o operador de aeródromo, que são os aeroportos, ele vai ter um trecho falando sobre carga, que não é um trecho muito grande, tá? Então, quando o restante das ocorrências que tem, que é envolvido no aeroporto, são mais voltando para o passageiro, a infraestrutura. E esses indicadores, por colocar em risco, caso ele seja informado para o mercado, ele gera um murmúrio. Porque imagina se eu falar assim, eu não tenho número, tá? Esse daí eu não tenho mesmo, estou só dando um exemplo. Hipotética. Hipotético. A gente teve 10 tentativas de invasão no aeroporto. Tivemos 10 tentativas de sequestros. Tivemos um passageiro indisciplinado, isso tem bastante, tá? Passageiro que na aeronave da polêmica, agora quer costuma arranjar... sair na rede social e acaba sabendo, hoje né? acaba saindo mais. Mas assim, são informações que acontecem. Teve um caso agora de um cara que foi preso lá em Campinas porque falou, acho que se eu não me engano, ou no check-in ou no raio-x, eu não vou lembrar bem. Depois quem lembrar até pode comentar. Ele falou bomba, fez alguma piada e na hora ele foi informado, a Polícia Federal veio e grampeou, cara, por que você tá fazendo isso? Talvez o sentido dele foi engraçado. Sim. Mas imagina só você levando a sério o seu trabalho e alguém fala, eu não sei se foi o caso, tá? Eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho uma bomba nessa bolsa que eu tô te entregando. Eu vou rir. Fazendo isso para um agente federal. Eu vou. Não, ou para um funcionário do aeroporto. Porque todo mundo é treinado em segurança no aeroporto. Sim. Eu vou rir ou eu chamo a polícia? E aí chama a polícia e fala, não, o cara fala, não, eu tava brincando. Tá brincando? Então tá bom, vem aqui. Vamos brincar mais um pouquinho ali nessa linha. Você vai ser preso. Isso. Então, assim, é muito sério. Então, as ocorrências, não todas as ocorrências são geradas, que são informações restritas. O da carga, por não ser uma informação necessária pela regulamentação, acaba não tendo muitas ocorrências registradas de roubo, avaria, extravios ou outros sinistros, tá? Quem vai ter essas informações geralmente são as empresas aéreas ou o terminal de carga dos aeródromos. E isso ele não vai divulgar. E talvez entre até na estatística do transporte rodoviário, né? Como ele é... Tá sempre associado a uma... Então, assim, eu fiz uma pesquisa antes de vir aqui pro nosso bate-papo e dei uma olhada sobre as estatísticas geradas. Tem, eu acho que não sei se é um boletim, alguma coisa das seguradoras e sinistros, e aí os sinistros no multimodal. Então você vai ter sinistros no modal rodoviário, no ferroviário. Ou um caso ou outro, igual aquele lembra do roubo do ouro lá. Que aí são casos de repercussão que não tem como você fugir. Não tem como não... Enfim, ficar sabendo, né? Não sei se ele também está em alguma estatística, mas que todo mundo acompanhou, né? Sim. Mas ele vai entrar, por exemplo, aí você vai estar lá Eu esqueci a sigla desse boletim e de quem informa. Mas ele vai ter lá sobre transporte de valor. E aonde aquele transporte de valor teve ocorrência. E aí mostra, talvez, que foi num modal aéreo. Então, acho que nesse sentido que a gente vai encontrar. Mas pra gente baixar e falar, vamos ter um estudo, é muito... Hoje muito caixa preta ali. Muito caixa preta. Eu acho que pra quem... Eles trocadilho, hein? Muito bom, né? Muito adequado. Nesse caso ficou quase... ficou quase... Por que será que as caixas não são colocadas para não ter avaria na caixa preta? Por que a caixa preta não é preta? Depois dá para fazer um outro programa falando disso. Curiosidades. Não, mas bacana, acho que isso daí... Assim, a gente sabe também as próprias estatísticas que a gente tem também no rodoviário. A gente sabe o quanto tem ali também de subnotificação, coisas que em toda a operação... Às vezes é uma perda tão mínima. Dados criminalísticos, no geral, não são muito precisos, né? Não convém muita gente divulgar o dado correto, mas a gente tem que correr, tem que tentar A gente, às vezes, sempre trabalha com o melhor dado que você tem ali disponível, né?
Mas a gente sabe que às vezes está longe da realidade, né? A aviação, toda a legislação, ela é com base em algum risco que teve, né? Historicamente falando. Sim. Então, se você pegar desde a época da criação da aeronave, né, no início de 1906, sei lá, você olha todos os fatores que teve de risco e esse risco, logo depois, ele surgiu uma lei, uma regra, um processo, né? Então, assim, essas ocorrências, se elas forem melhor trabalhadas, não que ela seja divulgada para o público geral, mas que cria um fórum de gerenciamento de risco. Gostei. Boa ideia, nossa. Caramba, põe aí o plim plim, né? Excelente ideia. Não, mas que cria um fórum específico para os gestores de aviação, para a autoridade conversar sobre. Isso acontece, tá? Já tem muitas conversas sobre isso, tá bom? Não é. Mas não sobre sinistros. Sobre outros fatores de risco. Mas se for algo mais sobre sinistro, tem um grupo feito para falar, cara, vamos começar a trabalhar melhor para a gente criar o que dá para a gente levar de boas práticas para o mercado para mitigar os riscos, né? E não expor. Vou te dar um exemplo sobre isso, sem aprofundar, mas há um tempo atrás eu estava conversando com algum colega de mercado sobre essa questão da aviação. Com o pouco que eu sei ali, e ele deu até um exemplo que eu achei muito bacana, que ele falou assim, imagina antes dos atentados lá das Torres Gêmeas, que alguém, um gestor de risco, chegasse para uma companhia e falasse, olha, eu acho interessante a gente blindar a cabine. Do que esse cara ia ser taxado? Gastar dinheiro desnecessário. Pô, que é isso? Gastar dinheiro pra quê? Qual o sentido de você blindar uma cabine? Enfim, então é um exemplo do que... Ah, mas isso não tá no protocolo. Isso não tá na exigência mínima, né? Então, só uma provocação aí que você estava falando, eu lembrei assim, desse exemplo. Você vai entrar no aeroporto, ninguém reclama... Não, ninguém não, vai. A maioria das pessoas, porque tem gente que reclama, não reclama do processo, né? Até fala, não, eu tô no aeroporto, eu vou fazer tudo certinho. É segurança pra mim também, segurança pra né? mim também. Aí você sai do cenário da aviação, tá? Sai do cenário da aviação. Aí o cara vai pra dentro da empresa dele, e a empresa dele tem um processo de inspeção também. Muito mais simples, provavelmente. Pra que isso? Vocês acham que eu vou explodir a empresa? Vou ficar roubando? Eu sou funcionário, não sei o quê. Cara, mas se você respeita um lugar porque você se sente mais seguro, aqui também é para ser mais seguro. Por que você não respeita também? Então, acho que as pessoas, eles colocam os valores, né, da segurança dependendo de onde ele está. Sim. O cara não faz segurança nem na casa dele. Ele vai se preocupar com a empresa? Não vai. Sim, tem muito os atentados isso, às escolas, né? Pra que segurança nisso? Pra assustar as crianças. Então, assim, acho que os fatores de risco, de segurança, eles são constantemente vistos pelos especialistas. Tem que ser questionado, só que nem a pandemia. Quem me falou isso foi o Tácito, né? Ele falou assim, olha, na análise de risco global que tem, mostra lá, e a pandemia sempre apareceu, né? Não sei se o nome pandemia, mas mas a possibilidade de algo, né, desse nível. E nunca existiu nenhum protocolo para evitar. Até para ver, tudo foi no improviso. Opa. Então, assim... E o quanto erramos com esse improviso, quanto erramos, né? E até hoje gera aí problemas sobre o que foi certo e o que não foi. Então, não vamos nesse mérito. Mas, se a gente pegar... Vamos trazer para a empresa. Quando eu falo sobre... agora, como consultor, quando eu vou fazer uma análise de fatores de risco, você vai trabalhar não só com os riscos gerais, que você vai... olhar, não vou usar termo, né? Os riscos gerais ou de compliance, que é o que está previsto na legislação. E aí, na hora que você faz essa análise, cara, tudo tem que ter alguma coisa como resposta. Tudo. Não adianta você falar, não, vamos pegar os 10 primeiros e vamos tratar isso que tá tudo bem. Não. O problema pode estar no último lá, que você achou que não é nada. O impacto dele é catastrófico. Então, assim, cara, beleza, isso daqui a gente mitigou. Beleza, isso aqui tá, mitigamos todos. Nem que seja um comunicado interno sobre a importância do uso de EPI na área X. Pronto, colocamos. Mas caso
isso vem acontecer? Porque mitigar não é zerar, né? Sim, opa, Ele pode acontecer mesmo mitigando. Mas caso isso aconteça, qual vai ser o nosso plano de ação? é isso aí. Então aí você vai criando planos, Qual a em cima do resposta planos, adequada, resposta, né? não sei o quê. Tá. Vamos precisar de treinamento para tudo isso? Precisa de treinamento. Então vamos treinar. Então, quando eu penso nessa análise, cara, é um trabalho que você tem que entrar na parte do GR, do controle de qualidade, na melhoria contínua, né? Que tá uma coisa interligada com a outra. Você tem que ter promoção dentro da empresa, que você entra no endomarketing como um todo. Então, assim, é um trabalho muito extenso, né? Eu sei que o profissional que trabalha com GR, ele foca muito naquele trabalho, que é o dele, que eu tenho que entregar, é o que o pessoal pediu. Eu quero uma garrafinha, me dá uma garrafinha. Dá para entregar outra coisa? Dá. Eu entendo que não tá te pedindo isso. Mas pros gestores, ele Tem não que pode ter se uma privar. visão, Ele tem que ter uma visão mais né? ampla e tem que ver lá no final. Até o último, sabe? A aviação ela é muito bem regulamentada porque ela não quer ter acidentes, ela não quer ter atentado ilícito, ela não quer nenhum maluco explodir numa aeronave, ela não quer que a mercadoria que você coloca hoje nas empresas de e-commerce, tá? Eu estou vendendo um motor de carro, baratinho. Motor de moto vai menor. Isso. Motor de moto, baratinho. E aí o cara compra pelo e-commerce. Vai lá, aplicativo fácil demais, Sim, comprou. simples. Vai chegar daqui 2 dias em casa. Só que esse cara que tá embarcando, ele nem limpou o motor, tá com óleo, tá com resíduos, altamente inflamável. Aí ele coloca o plástico, coloca na caixinha, manda pro e-commerce, o e-commerce não vistoriou por algum motivo, tá? Não tô falando que isso acontece ou não, mas é o risco, tá bom? Não vistoriou e ele foi para a aeronave. Só que chegou na aeronave, ele balançou tanto já no meio do caminho que aquele resíduo escorreu. E aquele líquido que estava dentro é inflamável. E ele pode colocar em risco a aviação. E aí corroeu a fuselagem. Ou ele entrou em combustão com o cabelo, que alguém mandou o cabelo, que é altamente inflamável o cabelo. Aí entrou em combustão na aeronave, pegou fogo na aeronave. E aí você tem certeza que você acha que esse produtinho que você está colocando... Bobagem. Que é um só, perto de milhões que talvez está indo, não pode colocar em risco 70 pessoas, 2 pessoas, aí. numa cargueira que é aí. duas Que pessoas. seja, Pode né? cair Que num seja. centro. Pode cair no 100. É. Cara, então é o seguinte, antes da gente pensar nos controles das grandes empresas, vamos fazer o nosso próprio controle, né? Quem nunca, agente profissional de segurança, andou um pouco sem cinto, ou andou de moto sem capacete, ou Usando bebeu, celular, ou tomou uma cerveja e dirigiu, É. ou usou o celular mandando mensagem. Não, é trabalho eu tô mandando. Quer dizer que não trabalho tem não tem acidente. risco, te Quando você tá elimina, trabalhando, não. te elimina. Quando eu tô jogando, é perigoso. Agora, É. quando eu tô mandando mensagem de trabalho, tá tudo bem. Então, assim, se a gente não toma esse tipo de cuidado, a gente vai jogar a responsabilidade para quem? Mas é uma questão, acho que muito cultural até, né? Porque muita gente viaja num voo particular, leva um monte de bugiganga na mala, fica bravo no aeroporto que é barrado, lá tem que tirar um monte de coisa e deixar. E o mesmo vale para a área comercial, né? A pessoa vende uma coisa que nem sabe se pode ser transportado ou não, muitas vezes irregularmente. E isso, assim, passa uma vez, passam 2 vezes, mas um dia pode dar um azar, né? Pode. O cara leva hortaliças, né? Aí tá lá só caixas de alimentos. E aí um dia deu nesse embarcador que ele precisa mandar alguma coisa pro cliente dele lá no final, ele coloca junto um material que é proibido, tá? Existe o RBAC 175, se eu não me engano, e ele fala sobre os itens proibidos, o DGR, tá? Esse é importante para o profissional. Depois a gente falar sobre os profissionais, esse é importante. E aí o cara ele vai ter ali, tá tudo escrito que ele pode, que não pode levar, muito legal. E aí ele não se importou, porque ele leva alface o tempo todo. Aí ele foi, né? pegou um monte de bateria de lítio, juntou, Mas é só um pacotinho, amarrou e né? colocou junto com a alface. Não, e parece pacotinho. engraçado, mas tem muita gente que faz umas presepadas dessa, né? E aí, o que acontece? Quando ele vai passar no raio-x, vai inspecionar, o agente, ele é treinado para observar fatores de mudança também. Não é só
se é a possibilidade de um artefato explosivo. Então, assim, eletrônicos, ele bate o olho naquele raio-x e ele fala, isso é um celular. Esse é o carregador do celular. Isso não era para estar aqui. Isso não era para estar aqui. Então, assim, ele consegue, com a prática, ele chega no nível de identificar qualquer coisa. Aí ele fala assim, isso é uma bolinha de tênis. Aí você fala, cara, como você sabe que é uma bolinha de tênis? Esse círculo dessa cor. Aí ele, não, porque assim, toda bolinha de tênis, ele tem um volume que quando passa raio-x fica desse jeito. Quer ver? Aí você abre a bolinha de tênis e fala, cara, é impossível você reconhecer. Sim, aí é a prática, né? É a O cara prática. vai desenvolvendo. E aí esse cara tá passando ali, ele não precisa de prática. Ele só precisa olhar. O alface tem um volume que parece sempre desse jeito. Aí me aparece um peso de outra cor morto lá no meio. O que é isso? Um alface de aço? Não é, né? Alface não é. Então, para ele vai ser mais fácil identificar. E aí ele vai ter que tirar. E aí esse embarcador, o cliente, vai ser chamado e vai falar, cara, mas por que você fez isso? Ele pode ser evitado de transportar novamente, como segurança falando, tá? Não comercialmente. Uhum. Ele pode ser evitado de transportar novamente. Se ele declarou que ele só tá mandando alface e ele colocou outra coisa, e tem um acidente, e aí vai ser identificado. O que tinha? Pode ser responsabilizado Vai criminalmente vai, por cara, isso. porque assim, você pegou tudo documentado e falou, ó, tá tudo aqui, tudo foi Declarou inspecionado. uma carga e expediu outra. E aí tinha isso que tava na carga do alface, porque por algum motivo não foi inspecionado, não sei o motivo. Uhum. E aí você fez errado. E aí, quem colocou risco? É complexo, né? E às vezes a pessoa não tem essa noção, né? Não tem. E vamos lá, você falou do negócio do profissional e a gente vai caminhando agora aí pro... O papo é bom, mas a gente tem que ir caminhando aí pro final dele e quem sabe depois pensar na segunda parte e terceira parte pra gente continuar. Mas eu queria só uma avaliação tua, não técnica, mas assim, do que você percebe sobre esse perfil do... Vamos chamar do profissional ali de gestão de risco / segurança nessa parte da aviação. O que tem sido buscado pelas empresas na linha do que você comentou? Se você tivesse... Eu tô lá naquela fase de agora entrar nessa área e eu gostei do que eu vi por aqui, eu quero me desenvolver. O que você enxerga hoje que são esses diferenciais? O que as empresas estão buscando nesses profissionais? Só para quem está assistindo também e gostou do papo, falou, pô, vou estudar isso daí, vou me dedicar. O que você acha que hoje tem sido esse diferencial? Eu vejo constantemente as publicações das empresas com as vagas, porque quando eu criei os cursos, eu quero que ele ajude de alguma forma. Então eu olho o que as pessoas estão publicando e estão buscando para que eu consiga ajudar. Você coloca uma base lá no teu curso para ajudar nisso. É isso aí. Uhum. Então, por exemplo, tem empresa pedindo a Lean Six Sigma. Aí eu chamei uma amiga que tem um curso fantástico, ela criou uma base e aí eu deixo na plataforma, porque assim, não é que eu divulgue, até porque não estou fazendo nem tanta divulgação de curso. Mas o cara que quer aprender, ele olha, ele sabe que tem aquilo lá. E ele sabe que dá para buscar. Um exemplo, né? Uhum. Dentro do que tem. A segurança da carga na aviação, ela nunca teve tantos cursos, tá? Você tinha um curso internacional, que a IATA fornecia, e aí você vai ter os cursos de DGR, que é sobre os artigos perigosos. Sim, e também muito baseado lá na regulamentação. Regulamentação. Não está falando sobre a segurança da aviação, está falando a segurança para você evitar o de risco incompatibilidade do de um produto. que coloca risco, não. Você não está ensinando a proteger. Tá. O curso de proteção em si, você vai aprender a legislação voltada à segurança, você vai ter ideia de como proteger, você tem dentro dos cursos homologados, vamos colocar assim, que é da ANAC, tá? Você vai saber os requisitos de proteção da carga e o da proteção do terminal de carga, conhecido também como TECA, né? As regras de aceitação e tudo mais. Então, o profissional que quer trabalhar na parte de GR no modal aéreo, lógico, além dele ser
conhecedor do gerenciamento de risco, dos processos. Nas suas premissas, das premissas, sim, o que aí básico, independe isso, de entendeu? modal. O básico ele tem que Sim, conhecer sim. de risco. Ele tem que se aprofundar na legislação de segurança da aviação, né? Se possível, faz os cursos homologados, né? Se ele encontra curso livre que ele possa fazer, faça. Conhecimento nunca é Agrega, demais, né? E para também ter um pouco da prática, né? Da Senão prática. fica só na teoria, né? Quando eu criei o curso, eu criei um curso de segurança no transporte de carga aérea, tá? Eu não criei ele para ser o capacitador do cara, porque ele serve para o cara que nunca trabalhou, como para o cara que trabalha. O cara que nunca trabalhou vai falar: nossa, agora eu sei o que eu preciso fazer para trabalhar. E já tem uma noção bacana. É isso que eu quero fazer. Ou ele desiste na hora também. Não tem problema. Ah, sim, mas às vezes é importante também, né? E o cara que já tá trabalhando, às vezes ele tá ali de um jeito tão mecânico que ele não viu nada diferente. Talvez ele não vai aprender muita coisa diferente, mas ele vai ver, eu tô no caminho certo. Eu não tô tão perdido assim, tá? É dentro do que eu imagino. Mas o cara ter conhecimento de gerenciamento de risco, ter conhecimento da legislação de segurança da aviação, e aí, complementando, né, ter conhecimento da parte da seguradora. Importante. Porque assim, o cara, às vezes o profissional de risco, ele conhece a parte da seguradora, ele vai lá fazer uma análise de risco na aviação. E ele vai, eu até coloquei a sigla aqui que eu não decoro muito bem siglas, tá? Nome, siglas, números. Todo mundo dessa área tem esses probleminhas, né? Acho que é tudo Aqui, louco. a cola também, pra eu não errar o... Não, sério, foi a única coisa que eu notei aqui, ó. Senão se tivesse chato, eu tava desenhando também. então. Né? Ainda bem que vocês deixam aqui. É o RCTA, certo? Sim. RCTA. Uhum. O RCTA, ele vem Tem lá. o RCTA e o RCTA-C. Isso, que o é RCTA-C. Um exemplo, de o carga. operador logístico Isso. é o C, porque aí é a tua responsabilidade civil sobre o evento. É isso né? aí, RCTA-C. Uhum. O RCTA-C, ele vem, falando, ele tem lá um trecho que ele fala do que é assegurado, do que não é e tudo mais. E aí o cara, quando vai fazer análise de risco na aviação, ele vai muito focado nisso. Tem que entender aquilo ali, né? Não, ele tem que entender, mas ele vai muito focado nisso. Por que ele tem que conhecer os fatores da legislação da aviação? Para ele também fazer análise com base do que a legislação da aviação porque está pedindo. ele tem que atender um sem deixar de atender o outro. Isso, né? então ele vai elevar um nível e não olhar um só. Eu já vi muitos casos de gerenciadora de risco fazendo uma avaliação de risco na aviação, e aí os gestores da área de carga chegam para a segurança e falam: olha, eles passaram isso, tem que ser atendido. Aí eu... Tá, isso a gente cumpre sempre. É que ele olhou como modal de quem vem de outra realidade. Tá querendo trazer a base do rodoviário para aplicar ali, né? Então, assim, cara, é bom, mas você não vai agregar valor pro seu negócio. Então, você quer agregar valor, seja você consultor, a gerenciadora de risco ou profissional, vai procurar a legislação que diz sobre a segurança da aviação civil, principalmente a parte da carga, que aí você consegue levar o diferencial para o seu cliente, para sua operação, né? Ou procure quem conheça e faz um trabalho em conjunto, foi o que a gente falou no começo. Senta com o gestor, quer procurar o Jefferson também, procura. Mas assim... ou põe todo mundo na mesma mesa para alinhar, fala, cara, né? o que a gente pode fazer de bom aqui? Ou quando não pode ter medo de perguntar, né? Não, é que nem o cara vai fazer análise de risco, ele parece que tá com segredo. Ele vai olhando... Compartilha com o seu cliente o que você tá vendo, cara. Depois vem só no relatório. Conversa. Porque o cliente vai falando, ele vai te entregando coisas. O gestor de risco não pode ficar com dúvida. Cara, não vai. E, geralmente ele volta. Não posso contar que eu tô com dúvida, aquela planilha linda. Aí você, na hora que você vai apresentar, é a hora que você passa constrangimento que os diretores da área, os executivos da área de carga, eles ficam chateados com a gerenciadora de risco porque o cara chega e fala assim... Praticamente, tá? Sua operação não presta. Eu falo, cara, eu tô ganhando milhões, fazendo um trabalho excelente pro mercado, todo mundo adora, e eu não presto. Como assim? Porque esse cara veio... Sem conhecer o negócio. Com a ISO 31000, sem conhecer a legislação de segurança da aviação civil, fez um puta trabalho pensando no modal de transporte rodoviário, de armazenagem, e que você quer falar que eu não faço direito? Não, vem conhecer primeiro. Tem muito isso, assim, para todos os lados, né? Tem, então lógico. tem que saber interpretar isso. É a mesma coisa, o cara da aviação
tá tão acostumado com a aviação, ele vai olhar outro mercado, falar... Não precisa aplicar nada aí Não precisa não, aplicar, porque não lá, tá errado, lá não deu errado. Tô há anos Não, tem sinistro. E um trabalho que eu venho executando com o InAviSec hoje, pensando nisso, aproveitando o gancho, né? Os processos na aviação, eles são bacanas, sim, tá? Porque nessa sistemática que eu falei, que você trabalha com risco, a qualidade, melhoria contínua, é sempre. E aí você chega para outro mercado, geralmente não é tão assim, né? O pessoal não tá pensando muito Tão integrado assim, tão né? integrado. Ou até mesmo quando você fala de análise de risco preliminar, o cara não sabe. Cara, e a análise preliminar é feito diariamente, né? Diariamente o cara tá fazendo uma análise de uma coisinha, ele só analisa aquilo e vai tratando. É constante. Ele só não aplica o padrão ali, né? Então o cara vai fazendo, então é bem legal. Então, assim, quando eu olhei isso, eu falei, cara, como que isso pode ser aplicado para outras indústrias, né? Então, portos hoje é algo que a gente está conseguindo falar bem para o transporte de carga do marítimo, fluvial, né? Empresas que tenha alta complexidade, porque a aviação ela é uma operação de alta complexidade, com vários fatores. Então, quando você chega numa empresa, uma petroquímica, numa empresa de refinaria, onde você tem uma indústria de alta complexidade e você consegue aplicar essa sistemática lá dentro, vai dar certo. O modelo serve depois, o modelo é bom. O modelo é bom. Vai depender dessa empresa querer e fazer as adaptações ali. Mas também, assim, né? é um cenário que eu tive um profissional uma vez que eu falei, cara, me faz um processo pro hangar. Ele, chefe, mas eu conheço só processo para aviação, não conheço pro hangar. Eu vou te contar um segredo. Se você tirar a aeronave ou aeroporto e colocar hangar no lugar, vai ficar igualzinho. Aí eu falei, olha, controle de acesso para aeronave, como que faz? Chefe, tem que inspecionar, tem que ter credencial, Então tem que ter pessoas sabe. autorizadas. Agora, tira o aeronave. Controle de acesso para o hangar, como que faz? Tem que ter pessoas autorizadas, tem que ter credencial. Basicamente. É isso aí. E às vezes é isso. Às vezes é trocar essas figurinhas, né? É isso. Bom, eu queria aproveitar também, assim, também já, daqui a pouco a gente vai aí pro recado final, mas aproveitar que esse programa tá no ar há poucos dias antes de um evento que a gente vai fazer agora. Na verdade vão ser 2, né? Que é o pré-carga. Então, acho que você já participou com a gente na edição anterior. Fica até o convite ao vivo aqui, formal, de algo que eu já comentei contigo em particular. Legal, cara, obrigado. Espero tê-lo lá conosco. Então, assim, para quem está assistindo, vai ser dia 19 de setembro. 19 e 20. Isso, dia 19 de setembro, o evento voltado à prevenção dos acidentes no transporte rodoviário. E no dia 20, o evento voltado à prevenção ao roubo de carga. Então, muito bacana, assim, um evento de alto nível também para mergulhar realmente no assunto, trazer a opinião desses especialistas, as autoridades. Então, quem quiser participar, vai ficar aqui nos nossos créditos o caminho, tem condição especial para quem faz parte lá do Fórum de GR, estendo até o pessoal que participa contigo lá também nos teus grupos, no teu meio. Legal. Se tiver alguém que se interesse também em conhecer, a gente passa também essa mesma condição especial aí do fórum, tá bom? Então fica esse recadinho aí, consulta aí na legenda quem ainda não Fórum se inscreveu, que vai ser muito bacana, tá bom? E pra gente fechar aí, acho que você tem aí, Fabrício, de recado final? Vamos só relembrar então que tem os brindes aí, então comentem, né? Não deixem de comentar, sigam nosso canal aqui no YouTube, que é a principal transmissão, mas também estamos nos canais de áudio, né? Quem gosta de dirigir, por favor, não dirija vendo vídeos, né? Foca no áudio, que é melhor. Não vamos dar mau exemplo, né? Então também estão nos canais de áudio, podem ouvir lá que vai estar disponível também. E participem conosco do Pré-Carga, nós estaremos lá, você vai estar com a gente, e com certeza vai ser um belo do evento, assim como a gente fez o fórum no começo do ano. Posso dar um presente? Adoramos. Pode ser para os mesmos ganhadores do kit ou para outros dois. Vou dar 3 acessos ao curso de segurança no transporte de carga aérea. Anota meu nome aí já.
Pode ser? Pode. Não, vocês já Opa, ganham. então tá Não, ótimo. a Não. equipe Fórum Eu GR já ia- ganha. eu já ia- É. É que ia aparecer marmelada se eu Não, ganhasse, eu ia comentar né? lá, ó. A gente faz o seguinte: vocês faz o curso, faz as críticas, Ah, boa. e aí a gente, juntos depois, faz algumas melhorias aí pro mercado. Mas aí, para quem tá participando, faz ele agora. Também pode E se a gente demandar as fizer críticas, melhor, né? pode Isso aí. demandar críticas, Depois que eu acho que vai ser participa legal. na E versão se a número gente 2. melhorar, quem ganhar agora, a gente dá pra versão número 2. Pode ser? Olha, Claro. Pra não ter erro. fantástico. Mas é bom criticar e trazer melhorias também. Não É isso aí. é só criticar, não. Boa. Obrigado mais uma vez, Valeu, então, cara. Jefferson. E assim, para quem está assistindo, gente, mais uma vez um prazer aí. Obrigado pela audiência. Na mesma linha, as críticas são sempre muito bem-vindas, as sugestões. E nos vemos aí no próximo programa. Muito obrigado. Valeu, Jefferson. Até a Valeu, próxima, cara. viu? Obrigado. Valeu, obrigadão.